Oi, oi. Vejam só. Hoje eu quero explicar a função do mapa astral. Para que serve esse negócio, né? Qual é o poder de alcance do mapa? Claro que não vai dar para eu explorar tudo, porque é uma coisa muito vasta, mas eu quero trazer a base do significado de um mapa. Para isso eu vou precisar ilustrar, trazendo algumas interpretações, mas eu vou colocar de uma forma que dá para poder todo mundo entender. Vamos lá. No início era o cosmos e o caos. No início, tudo existia por si só, mas não existia consciência. Era tudo um emaranhado. E aí a polaridade aconteceu, surgindo o Yin e Yang. Do surgimento do Yin e Yang, a gente entende bem e mal, feminino e masculino, positivo e negativo, Sol e Lua, porém eles não se separam. Do Yin e Yang surgiram os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os 4 elementos unidos, eles formam o Yin Yang, e o Yin Yang diluído forma os 4 elementos. E aqui a gente entende que do 1 a gente veio para o 2, que a gente veio para o 4. Os 4 elementos foram divididos em 12 signos, 3 signos para cada elemento. Então qual é o nosso objetivo? Nos conectar novamente com a unidade, que a gente pode chamar aqui como eu superior. Mas para isso, para a gente chegar lá, a gente tem que desenvolver o Yin Yang, que significa os 4 elementos, que significa os 12 signos. A gente guarda essa informação. Agora eu quero explicar a estrutura psicológica a ser desenvolvida no ser humano. Vamos lá. A gente conhece o ego. O que significa o ego? A tradução de ego é eu. Então, todo mundo tem um ego, todo mundo tem um eu. Você fala a partir do seu ego. Você se conhece a partir do seu ego. Então, tudo que a gente fala que é ego, a gente está falando que sou eu. Ah, o meu ego é inteligente. Ah, o meu ego é teimoso. O meu ego é chato. O meu ego é alegre. Eu sou alegre. Eu sou inteligente. Eu sou chato. Eu sou teimoso. Um exemplo. Então, o objetivo inicial é fortalecer esse ego. Se tornar uma pessoa consistente, é o primeiro passo. E da onde vem o ego? Quando a gente nasce, a gente tem uma comunhão estreitíssima com a nossa mãe, que a gente vai chamar de participação mística. Não existe ego ainda. A criança ela não se percebe como um eu separado. Ela e mãe são uma coisa só. À medida que ela cresce, que ela envelhece, ela vai entendendo. Essa é a minha mão, esse é o meu pé, esse é o meu corpo, esse é o meu cabelo. E aí, à medida que ela vai desenvolvendo esse sentido de isso sou eu, ela desenvolve o sentido do ego. Então, quando a pessoa fala que tem que silenciar o ego, a gente vai entender por que falam isso, né? Não é muito correto, não, mas tudo bem. O nosso passo inicial é fortalecer esse ego. E como que a gente fortalece esse ego? Geralmente, aí a gente volta para os signos. Geralmente a gente se fortalece pelo nosso signo. Por exemplo, uma pessoa de escorpião, uma pessoa com muita intensidade emocional. Então ela vai viver a vida nesses altos e baixos profundos, e isso vai fortalecer ela. Ela vai se tornar uma pessoa mais forte, porque ela vai estar vivendo a própria natureza, vai estar se honrando, mesmo que ela não tenha consciência clara disso. Então ela vai se fortalecer, esse ego vai se fortalecendo. E aí a gente começa a entender o seguinte: imagina o ego como uma ilha e o inconsciente como o próprio oceano. Quem manda? A ilha consegue dominar a velocidade ou a quantidade de ondas que bate nela? Não. Depois que esse ego está fortalecido, a pessoa se dá conta de que existe uma força muito maior do que ela. Quando isso acontece, a gente chama de despertar espiritual. A pessoa começa a se dar conta de que existe uma força maior que a alimenta, que a nutre, que deixa ela satisfeita emocionalmente, ao mesmo tempo que parece ser cruel às vezes. Quando tem uma tempestade no oceano, a ilha vai sentir, ela vai balançar, vamos colocar assim.
Então, quando a gente passa por algumas situações difíceis na nossa vida, é como se fosse esse oceano ao nosso redor se movendo. E aí o despertar espiritual acontece quando esse ego está forte o suficiente para dar conta de compreender que existe um oceano ao redor dele. A gente chama isso de despertar espiritual e entende que ele é progressivo. Não existe uma pessoa, despertei, maravilha. A sua jornada apenas começou, pelo menos uma nova etapa. Então aqui a gente entendeu a ilha como o ego e o centro da consciência. A consciência é tudo que você conhece sobre si mesmo, todas as informações que você tem conscientes. O oceano ao redor vai representar o inconsciente. A parte mais próxima da ilha, a gente vai chamar de inconsciente pessoal. Existem coisas de mais fácil acesso no inconsciente pessoal. Mas a profundeza desse oceano e a vastidão desse oceano, a gente chama de inconsciente coletivo. Mas eu não vou explicar isso agora. Eu só quero que entendam o seguinte: o ego precisa ser fortalecido e à medida que ele se fortalece, chega num ponto que ele vai se dar conta de que existe algo maior. Esse inconsciente a gente vai chamar de alma. E aí o ego se dá conta de que existe uma alma que o guia, que o dirige. E aí a pessoa vai passando por derrotas morais. Ela começa a entender que aquilo que era tão forte para ela, que ela sempre dava conta, ela passa a não dar conta mais. Por quê? Ela precisa desenvolver os outros signos. Então, geralmente a gente passa uma parte da vida fortalecendo um signo ou algumas poucas áreas da nossa vida, do nosso mapa, até que chega um momento que existe esse despertar espiritual, onde a gente começa a desenvolver os outros signos. A pessoa precisa da astrologia para poder desenvolver os outros signos e as outras consciências? Não, mas é uma ferramenta gigantesca de autoconhecimento. E aí começa o atrito. Quando a pessoa se depara com essa imensidão ao redor dela, a gente pode olhar essa imensidão ao redor dela como o conjunto todo do mapa. Então, o mapa mostra o que a pessoa é em potencial. Geralmente a pessoa vai estar desenvolvendo só um pontinho ali do mapa. Só que ela é todo um potencial gigantesco, toda uma mandala. E aí, à medida que a alma dessa pessoa, que o inconsciente, começa a dirigir a vida dela, ela vai trazer situações onde a pessoa vai precisar desenvolver outros pontos do mapa, outros signos, de acordo com o mapa pessoal de cada um. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com o signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio representa autoridades, representa uma postura mais responsável com a vida. Então, se a pessoa tem dificuldade com a responsabilidade, com figuras de autoridade, o inconsciente, a alma, vai trazer pessoas de Capricórnio ou com aquela energia capricorniana forte para poder desenvolver ela mesma. Porque no fim das contas, quem aparece ao seu redor é você mesmo, espelhado em outras pessoas, ao mesmo tempo que você na vida de outras pessoas serão elas mesmas espelhadas em você. É um tanto complexo, mas esse é o caminho do despertar espiritual. Ele é contínuo, progressivo e eu poderia dizer que é eterno. Mas existe um momento onde você entende e integra os 12 signos, os 4 elementos, o yin e yang, e se conecta com seu eu superior. Você tem acesso direto a ele. Antes disso, é como se a pessoa não fosse dar conta de tanta grandeza. Ela precisa ir devagar. E aí vai depender de cada um, do empenho pessoal de cada um, da busca por esse autoconhecimento, da capacidade que a pessoa tem de lidar em maior ou menor grau com as crises, por exemplo, porque nessa medida em que os signos vão sendo desenvolvidos, as crises acontecem o tempo todo, porque os signos brigam entre si ao mesmo tempo que harmonizam entre si. Fogo e água não se dão bem, terra e ar não se dão bem, e por aí vai. Vamos dar continuidade num outro vídeo, porque é muita coisa.